Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Professor Wanderson de novo no curso gratuito para a Guarda Municipal do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje vamos estudar mais um tema de direito constitucional. Será o tema aí da segurança pública, a organização da segurança pública. Vai ser uma aula bem rápida, porque a gente vai basicamente ver a partir do 144, vai tratar da segurança pública em nosso país, né? Já encerrando aí direito constitucional para a Guarda Municipal de São Gonçalo. E a próxima aula, que vai ser a aula 11, né? Hoje é a aula 10. Na próxima aula vai ser a aula 11, nós iremos estudar de modo sistematizado, né, e sintetizado, vamos dizer assim, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Do capítulo 3 vai tratar da segurança pública, né? O artigo 144 da Constituição vai dizer que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? E é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, né? A gente já estudou isso aqui na primeiro vídeo aula, né, que a gente estudou sobre o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, e agora nós iremos estudar, propriamente dito aí, o texto constitucional, né? Então, o 144 ele vai tratar de segurança pública e já fala que ela vai ser realizada, né? É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e vai ser realizada aí através dos seguintes órgãos. Inciso 1 do 144, Polícia Federal, né? Inciso 2, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4, Polícias Civis, né? Que todos os estados e o Distrito Federal têm a sua Polícia Civil, respectivamente. Inciso 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, né? Mesma coisa aqui das polícias civis, né? Cada estado e o Distrito Federal possui a sua. E assim também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, também cada estado e no Distrito Federal possui a sua, né? Polícias Penais Federal, né? Estaduais e distrital. Da mesma forma, a Polícia Penal, que os antigos agentes da Secretaria de Administração Penitenciária, né, o antigo agente penitenciário, agora são denominados policiais penais, né? No âmbito federal, são os agentes federais de execução penal. No âmbito estadual, agora são os agentes penais estaduais, né? Então, são membros aí da Polícia Penal. E no Distrito Federal, da mesma forma, né? Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantido pela União e estruturada em carreira, destina-se. Que o parágrafo 1º vai tratar da Polícia Federal, né? É uma instituição permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se à apuração das infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, né? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Então, a Polícia Federal ela vai atuar aí contra infrações penais, né, que venham a atentar contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União, suas entidades autárquicas e suas empresas públicas, né? No caso, federais, né? Temos as autarquias, qualquer crime cometido contra as autarquias, serviços e bens de interesse da União e suas empresas públicas, vai ser competência da Polícia Federal fazer essa apuração aí dessa infração penal, né? Então, qualquer crime de roubo, furto, fraude contra, por exemplo, os Correios, contra a Caixa Econômica Federal, né? No âmbito lá das universidades públicas federais, que são as autarquias ou fundações, dependendo, e Caixa Econômica Federal e os Correios são empresas públicas federais, qualquer crime cometido, qualquer infração penal cometida dentre nessas entidades, o órgão de polícia judiciária responsável para investigar vai ser a Polícia Federal, né?
também é exemplo de autarquia, o INSS, né? Qualquer crime aí. Por exemplo, apropriação indébita previdenciária, né? O empregador que retém o valor, né? Faz a retenção do valor do empregado, né? De parcela que seria para pagar o INSS, a Previdência, e não repassa para o órgão previdenciário. Se trata de um crime de apropriação indébita previdenciária. Então, a responsabilidade para apurar essa infração penal vai ser do INSS. Né? Contra o INSS vai ser da Polícia Federal também. Né? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Né? Da mesma forma, os crimes de repercussão interestadual, tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual, internacional de armas, né? É responsabilidade também da Polícia Federal. E da mesma forma, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, né? Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Né? Então, muita gente aí não sabe, mas os crimes de contrabando não é o contrabando que a gente entende. Muita gente acha que o simples fato de ingressar com qualquer produto de fora de outro país, por exemplo, Paraguai, né? E não faz a declaração aí desse valor, né, do produto que foi comprado, não recolhe esse imposto devido, né? Que tem um limite, né? Se não me engano, $300, né? Posso estar errado aí, mas era esse valor de $300. Se for um valor acima disso, $1.000, por exemplo, a pessoa vem do Paraguai com alguns produtos, que não é proibido ingressar aqui no Brasil, e ele não declara esses produtos, os valores, né? E não faz o pagamento dos impostos de importação, ele vai estar infringindo aí a lei, né, a lei penal, e estará cometendo crime de descaminho, né? Então é diferente do contrabando que a gente entende. Muita gente acha que o contrabando era somente simplesmente trazer um produto e não fazer esse pagamento do imposto devido. Se trata de contrabando, mas na verdade é o crime de descaminho, né? O crime de contrabando é quando a substância ou o produto é proibido aqui no Brasil, né? Por exemplo, cigarro, né? Cigarro do Paraguai, né? Cigarro ele é uma substância um produto, né? Que é proibido ingressar aí cigarro do Paraguai aqui no país. Então, muita gente que ingressa por meio proibido, né? Por meio clandestinamente, vamos dizer assim, né? De modo clandestino, ingressa, traz esse cigarro do Paraguai, ele sendo preso ou sendo abordado e sendo identificado esses produtos aí, ele estará cometendo o crime de contrabando. Aí sim vai ser o crime de contrabando. Produtos pirata, né? Telefone pirata, vários produtos que vêm da China, aí bate aí no Paraguai e ingressam também do país. Então esses produtos piratas, que antigamente o pessoal comprava muito aqueles DVDs pirata, hoje são os produtos eletrônicos, eletroeletrônicos, que são imitadores aí dos originais, aí, telefones, etc. Que ingressam no país aí pelo Paraguai também, né? Então esses produtos aí, ou aquele que estiver trazendo para o país, for abordado e preso, né? Ele estará cometendo esse crime de contrabando. Então, descaminho é um crime que a pessoa deixa de declarar o valor e deixa de pagar o imposto e entra com esse produto no país. E o contrabando é quando o produto é falsificado ou é proibido o ingresso no país, como cigarro ou produtos piratas. Aí vai estar cometendo o crime de contrabando. Então é bem fácil aí você fazer essa distinção aí entre o crime de contrabando e descaminho. Tráfico ilícito de drogas, aí todo mundo já sabe, né? Tráfico internacional de drogas, aqueles que tentam ingressar aí com drogas, né? Maconha, cocaína, crack, seja o que for, vem de fora, estará cometendo esse crime aí de tráfico ilícito de entorpecentes. A gente já estudou a lei, né, de drogas e aprendemos muito bem sobre isso. O inciso 3 vai dizer aí que a Polícia Federal exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Né? Então, todas as fronteiras, todos os aeroportos e os grandes portos aí tem uma unidade da Polícia Federal que vai acumular e exercer todas essas funções. Então, a polícia que está na fronteira, nos aeroportos e nos portos aí, atua como uma polícia marítima, é a Polícia Federal. Tá? Então, caindo uma questão dessa aí, quem exerce, qual órgão de segurança pública que exerce a polícia marítima?
Muita gente pode confundir e achar que é a Marinha, mas não tem nada a ver. A Polícia Marítima, que é uma das funções exercidas da Polícia Federal, assim como a Polícia Aeroportuária e a Polícia de Fronteira também são funções aí da Polícia Federal. E o inciso 4 vai dizer que quem exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Então, quem investiga crimes, né, de âmbitos federais e crimes no âmbito da União, suas autarquias e empresas públicas, vai ser com exclusividade a Polícia Federal, tá? Então aí aprendemos aí as funções aí e o que a Polícia Federal atua, né? Em que a Polícia Federal atua, né? O parágrafo 2º vai dizer aí, vai tratar da Polícia Rodoviária Federal. Muito fácil caindo na questão na prova você vai acertar, né? De modo tranquilo, porque o parágrafo 2º é bem curto, né? Ele vai dizer que a Polícia Rodoviária Federal também é um órgão permanente, não é temporário nem provisório, assim como a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal também é um órgão permanente. Ele é organizado e mantido por quem? Pela União. Então, a União também vai manter e organizar a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária ela é estruturada em carreira, né? Estruturada em carreira. E qual é a função aí? Qual é o destinamento da Polícia Federal? Qual a função dela, da Polícia Rodoviária Federal? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, a atuação da Polícia Rodoviária Federal é estritamente ligada ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tranquilo? Tranquilo, então aprendemos legal aí, né? No parágrafo 3º vai tratar das funções aí da Polícia Ferroviária Federal, um órgão bem vamos dizer assim, já em extinção, né? Não vamos dizer que foi extinto, porque existe ainda esse órgão aí no nosso país, mas ele, com o passar dos anos, as ferrovias, elas passaram, muitas delas foram desativadas, né? Hoje está muito mais restrito, muito mais atuante nas ferrovias. Quem atua mais, quem utiliza mais são hoje empresas privadas, né? E por conta disso, o órgão de segurança pública da Polícia Ferroviária Federal é um órgão que está bem reduzido, né? Há muito tempo aí que não tem concurso e ele também é bem restrito, né? Assim como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal também é um órgão permanente, também é organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, apesar de quase em extinção, mas ainda está atuante aí. Destina-se na forma da lei o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Então, o que faz patrulhamento ostensivo das ferrovias federais é a Polícia Ferroviária Federal, né? Já as polícias civis, né, dirigidas por delegado de polícia de carreira, que cada estado tem uma, né, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, no âmbito das polícias civis, nos estados, né, que ela é dirigida, né, conduzida por delegado de polícia de carreira, né, não existe mais aquele policial militar no interior que era delegado, acabou isso, tá? Então, a Constituição Federal ela estabeleceu que as polícias civis, né, nos estados e no Distrito Federal são dirigidos por delegados de polícia de carreira, tá? Ressalvada a competência da União, que vai ser a Polícia Judiciária da União, vai ser a Polícia Federal. Mas no âmbito dos estados, a função de apuração de crimes aí, né, infrações penais em geral, é função da Polícia Judiciária, né, a função da Polícia Judiciária, né? Então, a atividade principal da Polícia Civil é exercer a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Exceto as militares por quê? Porque os crimes militares eles vão ser investigados aí e conduzidos pela Polícia Judiciária Militar, que é dentro da estrutura dos órgãos da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Também aqui a Constituição deixa claro a função da Polícia Militar. A função principal aí é exercer aí a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, né?
Já os corpos de bombeiros militares, né, muitas das funções são atribuídas em lei e incumbem a execução de atividade de defesa civil. Então, resgate, realização da defesa civil, atividade de defesa civil, cabe aí aos corpos de bombeiros militares nos estados. O artigo 5º-A foi incluído aí agora, aí, em 2019, pela Emenda Constitucional 104, vai dizer aí, vai tratar sobre as polícias penais, né? Então, as polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Isso aí. Então, a segurança no estabelecimento penal não pode mais ser realizada pela Polícia Civil e nem Polícia Militar. Agora é exercida aí pela Polícia Penal, né? A Polícia Penal agora virou após a transformação aí dos cargos de agentes penitenciários. Então, o antigo agente penitenciário agora são policiais penais, segundo o artigo 5º-A, parágrafo 5º-A, né? Melhor, do artigo 144 aí da nossa Constituição Federal, né? Então, não são mais denominados aí. Pode até continuar sendo denominado agente penitenciário ou agente de execução penal, né? Mas eles estão dentro da estrutura da Polícia Penal. Parágrafo 6º. As polícias militares e o Corpo de Bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, né? Então aí a lei vai disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos de segurança pública de maneira a garantir a sua efetividade aí. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Interessante para vocês aí da guarda. Existe previsão constitucional aí das guardas municipais. A gente aprendeu em aulas anteriores, mas para reforçar, vemos aqui que as guardas municipais estão dentro do capítulo de segurança pública, né? Então, destinada aí, em função das guardas, proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E aí a lei do SUSP já coloca aí a guarda municipal como integrante e também é um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, né? Então, não tem mais dúvidas sobre a atuação da guarda municipal. A guarda municipal não são simples vigilantes aí de bens públicos, de prédios públicos não, tá? Agora, com a lei do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é um integrante aí do Sistema de Segurança Pública Nacional. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados a este artigo será fixada da forma do parágrafo 4º, artigo 39, que é o subsídio, né? A segurança viária, exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios nas vias públicas, né? Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, tá? Além de outras atividades previstas em lei que asseguram ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente e compete, no âmbito dos estados, Distrito Federal e município, aos respectivos órgãos e entidades executantes e seus agentes de trânsito estruturada em carreira na forma da lei. Tá? Então, a segurança privada, né, ou melhor, segurança privada não, a segurança viária, né, das vias públicas, né, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete nos âmbitos dos estados, Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos, entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturado em carreira na forma da lei. E assim nós encerramos o estudo aí da segurança pública, quais são os órgãos que fazem parte, né, da segurança pública aí, segundo a Constituição Federal, e qual a função de cada um deles aí, cada órgão da segurança pública, né? E assim encerramos o estudo de direito constitucional, né, noções de direito constitucional para a Guarda Municipal de São Gonçalo, e encerramos aí a nossa aula número 10. A próxima aula vai ser um estudo sintetizado da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? Vai ser uma aula um pouco mais longa, mas vou colocar os pontos aí
e os assuntos principais que poderão ser cobrados. Eu acredito que uma questão seja extraída da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você for assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e dá aquele like para nos ajudar. Um forte abraço, até a próxima.